Um instantinho. Pronto. Pronto. Professor João, por favor, feche o seu áudio. Espera aí. Boa tarde. Como coordenadora do curso de Ciências Sociais, eu dou boas-vindas a todos e todas nessa mais uma Social de Quinta, como vocês já conhecem, como é de praxe já há alguns anos no nosso curso. Tê-los e tê-las aqui é muito bom, né? Porque significa que o nosso evento ele tem uma aceitação e uma participação boa dos nossos alunos e dos nossos colegas também. E hoje, né, nesse mês de setembro, quem vai fazer a apresentação do Social de Quinta é o professor Esaú Rômulo Braga Pinto. Ele retorna da licença dele de doutorado, e para quem não conhece o professor Esaú, ele é professor do nosso colegiado, né? Ele estava afastado para o doutorado, ele ainda está fazendo doutorado, mas a licença dele de afastamento já encerrou, então ele voltou para o nosso curso, ele é professor na área da ciência política, né, e já está com 2 disciplinas nesse semestre. Então, alguns que estão aqui provavelmente são alunos do professor Esaú, e outros que ainda não o conhecem vão conhecer a partir desse momento. O professor Esaú, ele tem graduação em Ciências Sociais, né, pela Universidade Estadual do Maranhão, e tem mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí, e hoje está fazendo um doutorado, né, professor? Então, é na UNB, né? Então, Perfeito. ele vai trabalhar hoje com o tema, deixa eu só falar corretamente aqui, um balanço sobre a CPI na pandemia, né? Hoje o nosso tema vai ser esse no Social de Quinta. Então, professor Esaú, fique à vontade para a sua explanação, o tempo é seu. Depois da sua apresentação, a gente abre para conversa e bate-papo, né, com os alunos e conosco que geralmente fazemos perguntas, e aí a gente tem um tempo, né, no máximo até às 18 horas, porque às 18h30 a gente já tem a aula da noite, e alguns professores dão aula hoje, inclusive eu. Então, vamos lá, está todo mundo ansioso para te ouvir sobre esse balanço da CPI da pandemia. Obrigado, Rita. Obrigado pelas palavras. Aproveito para agradecer a acolhida que recebi de todos os colegas do colegiado nesse retorno. Aproveito para parabenizar a todos que fazem, né, parte da organização desse evento, que eu nem considero uma palestra, acho que é mais uma conversa aqui, e acabou que na nossa última reunião, quando a gente falou sobre esse evento, eu disse, não, vamos tentar conversar sobre um assunto que está, como se diz assim, na ordem do dia, né? Que, inclusive, a sessão está rolando agora, né? Eles estão ouvindo um rapazinho lá todo complicado, né? Então, o objetivo hoje aqui é que a gente possa mesmo... Eu vou apresentar alguns elementos aqui que eu acho que vão fomentar essa discussão, e aí, para a gente pensar junto, né, o que é a CPI, o que ela faz, e principalmente o que eu acho, né, qual é o impacto político que ela tem. Então, eu preparei uma apresentação rápida, eu devo ser a pior pessoa do mundo para fazer slide, mas eu fiz alguns aqui bem rápido, só para a gente poder mesmo meio que se situar aí, e eu já adianto que eu dividi essa minha apresentação aqui em 3 partes, né? Uma primeira parte mais formal, para explicar um pouco sobre qual é que é o funcionamento de uma CPI, uma parte mais factual, que eu tento recuperar alguns episódios, né, até esse presente momento, do que foi, do que está sendo a CPI da Covid, e uma parte mais analítica, em que a gente vai discutir quais são os aspectos estruturais mesmo, que montam uma análise de conjuntura, né? A grande dificuldade, eu sempre digo quando dou entrevista, a grande dificuldade de você fazer qualquer análise de conjuntura nesse Brasil pós-2016 é que você tem que dormir. É quando você acorda no outro dia, as coisas já mudaram completamente. Então, inclusive agora, a gente pode estar falando aí, acontecer alguma coisa,
e que vai mudar as peças nesse tabuleiro, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a apresentação, e aí eu vou perguntar se vocês estão conseguindo enxergar ou não. Estão vendo? Sim, Isaú, Ótimo, tranquilamente. ótimo, pronto. Então, nessa primeira parte que eu discutindo aqui o aspecto formal, né? Eu estou trazendo aqui para vocês, em primeiro lugar, que a CPI trata de uma comissão parlamentar de inquérito, né? Então, é um instrumento característico do legislativo, né? Então, assim, quando a gente, dentro de um regime democrático, olha para instrumentos de inquérito, para instrumentos de investigação, a gente quase sempre está muito focado no judiciário, né? Só que o legislativo também tem uma prerrogativa de investigação, né? Esse instrumento é próprio dessas comissões. Então, assim, os requisitos para criar uma CPI, né, são três, né? Em primeiro lugar, tem que ter um fato a ser investigado, né? E no caso do fato da CPI da Covid, são sim, investigações e omissões do governo federal, em específico na crise que aconteceu lá no Amazonas. Exaú, mas eles falam sobre várias outras coisas, né? E nem sempre eles estão focados nesse aspecto. Sim, isso é uma das características que uma CPI tem, que o próprio desdobramento dela, ela vai abrindo ali outras gavetas, vai encontrando outros aspectos, mas em especial está vinculado a um tema, né? Um fato que vai ser investigado. A criação de uma CPI tem como outro requisito o apoio de um terço dos parlamentares. No caso do Senado, são 27 assinaturas, e no caso da Câmara, 171 assinaturas. Essa CPI da pandemia, ela tem uma característica diferente das outras, porque ela foi autorizada, em primeiro lugar, pelo Supremo Tribunal Federal, né? Ele meio que pressionou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a pautar, né? Então, aí já dá alguns aspectos que a gente vai discutir lá na frente sobre como que a tensão institucional entre os três poderes nunca foi tão alta, né? Desde a redemocratização para cá. E o outro aspecto da criação de uma CPI é que ela é temporária, né? Quando da sua criação, ela já é determinada ali um tempo de funcionamento que pode ser prorrogado, como essa foi prorrogada uma vez, mas ela tem que ter um desfecho, né? Ela não pode ser uma comissão como tem outras comissões permanentes dentro da Câmara e do Senado, que elas vão se renovando ali a cada semestre. Não? Então, uma CPI ela tem esse caráter temporário, né? Então, a comissão tem poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Então, essa é a característica ali, né? Para quem já assistiu, ou para quem assiste, ou para quem gosta, ou para quem acompanha nos jornais, ou nos resumos, ou nos vídeos nas redes sociais, tem ali tanto o presidente, como o vice-presidente, como o relator, como os outros membros da CPI estão inquirindo, né? É um interrogatório ali, fazendo perguntas para tentar avançar nessas investigações. Então, você quebra o sigilo das pessoas, você coloca elas no caráter de investigado, você está ali tentando descobrir, né, desvendar um mistério e, eventualmente, configurar algum tipo de crime, algum tipo de contravenção. Ela está fundamentada no Brasil, né, a partir da Constituição Federal de 1988, que está regida a partir de alguns marcos, né? Primeiro é o regimento interno do Senado, e o segundo tem duas leis aí que dão sustentação jurídica, né, e que regulam as atribuições de uma CPI. A Lei 1579 de 1952 e a Lei 10.679 de 2003. Então, esse é um debate que aconteceu muito lá no final do mês de abril, começo de maio, que é assim, até onde uma CPI pode ir, quem ela pode investigar, quem ela pode, ou quem ela não pode investigar. Então, assim, esses parâmetros todos estão ali discutidos principalmente nessas duas leis, e
no regimento do Senado, tá? A composição da CPI, ela é composta por membros que são indicados pelos líderes partidários, tá bom? Isso que é importante de a gente entender, conforme a solicitação do presidente da casa. Se é uma CPI da Câmara ou do Senado, aquele presidente vai pedir a indicação para os líderes dos partidos. Então, a composição, né, o peso que cada partido vai ter nas duas casas legislativas vai ser definitivo ali, ou vai ter um fator decisivo, porque são os líderes dos partidos que indicam os membros de uma CPI, né? Então, essa composição dela, ela sempre tem que seguir uma representação proporcional dos partidos ou dos blocos, né? Que é isso que prevê o regimento interno do Senado. Então, além dos membros, a CPI ainda dispõe de um quantitativo de suplentes, que é igual, em número igual, a metade do número de titulares mais um, né? Que são escolhidos no ato da designação. Então, designados os membros, a composição é divulgada em plenário, isso que aconteceu lá em abril, e a instalação da CPI poderá ser efetivada. Então, as atribuições da CPI. A comissão de inquérito ela não pode mandar prender ou abrir processo, né? Mas ela pode pedir ao Ministério Público que indicie as pessoas consideradas responsáveis pelos fatos investigados. Então, esse aqui é um dos principais aspectos do ponto de vista formal que pode, para algumas pessoas, ter uma dúvida, né? Tá, mas a CPI não dá em nada, assim, mas qual é o objetivo dela? Sim, mas no fim das contas ninguém vai ser preso? Tá, a CPI não pode mandar prender ninguém, né? A única coisa que ela pode fazer é, com um relatório final, mostrar as provas para o Ministério Público, né? Então, assim, esse é o primeiro aspecto. Se o judiciário tivesse vigilante o suficiente sobre as ações e omissões do governo federal no que diz respeito à crise sanitária, não haveria necessidade de instalação de uma CPI. Então, dentro do arranjo institucional que nós temos, o legislativo vem para tentar cobrir esse déficit, né? Olha, teve aqui um fato que não foi investigado pelo judiciário, a Polícia Federal não atuou, o Ministério Público não atuou, a Procuradoria-Geral da República não atuou, então o legislativo vem tentar cobrir essa falha. Esaú, mas teve um episódio lá em que o rapaz saiu preso, né? O ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Tá, mas ali tem uma polícia legislativa do Senado que está trabalhando em parceria com a Polícia Federal. Então, assim, não é necessariamente os poderes da CPI em si, né? Mas ali é um trabalho conjunto de outras instituições, né? Em específico, Polícia Legislativa do Senado e Polícia Federal. Então, assim, a CPI vai até na recomendação, né? Ela pode criar ali elementos materiais que vão sustentar ou não uma acusação formal por parte do Ministério Público. Então, a primeira CPI instituída para investigar fatos de interesse do parlamento foi na Inglaterra, né? 1689. No Brasil, a Constituição Imperial de 1824 não falava nada sobre CPIs. Só de 1891, que também não previa isso, né? A primeira vez que a gente viu falar sobre esse instrumento foi na Constituição de 34, onde tinha uma previsão expressa sobre essas comissões. E ela apareceu e sofreu modificações nas constituições de 46, 67 e esse formato atual que ela tem, que é da Constituição de 88. Então, está especificamente no artigo 58, parágrafo 3º está aí, eu não vou ler tudo, mas quem quiser depois desses slides maravilhosos e muito bem feitos que eu fiz ali, ó, cheio de efeitos e fotos, imagens e vídeos, vocês podem me mandar um e-mail que eu disponibilizo depois, tá? Mas artigo 58, parágrafo 3º, é onde está hoje a conformação jurídica, a regulamentação enquanto marco jurídico de até onde uma CPI pode ir. Por que isso é importante? Porque a todo tempo quem está assistindo a CPI está vendo que é preciso que se siga esse rito jurídico sob pena de invalidar completamente
aquela investigação, né? Não sei se tem alguém perguntando alguma coisa. Tá, pronto. Deixa eu voltar aqui. Então, a CPI é composta pelo presidente, vice-presidente e relator, respectivamente, Omar Aziz, do Amazonas, Randolfo Rodrigues, do Amapá, e Renan Calheiros, de Alagoas, né? Os titulares são esses aqui: Eduardo Braga, Eduardo Girão, Humberto Costa, Jorginho Melo, Luiz Carlos Reis, Marcos Rogério, Otto Alencar e Tasso Gereissati. O Luiz Carlos Reis está com uma notinha aí, sim, é porque anteriormente era o Ciro Nogueira, que, como foi indicado para ministro da Casa Civil, abriu uma vaga na titularidade. Tá? Os suplentes são esses: Alessandro Vieira, Ângelo Coronel, Fernando Coelho, Flávio Bolsonaro, Jader Barbalho, Marcos Duval e Rogério Carvalho. Aí vocês falam assim, só homens, né? Sim, só homens. Temos a bancada feminina. Isso foi, de fato, um marco na minha avaliação, porque no começo da CPI, o presidente Omar Aziz abriu um precedente mesmo para que a bancada feminina do Senado se alternasse, tá? Nas falas. Então, geralmente, elas fazem essa permuta. Essa é a bancada feminina, mas nem todas participam, né? São mais ativas aí a Elisiane Gama, Cátia Abreu, a Leila, Zenaide, a Simone Tebet e a Soraya, do PSL de Mato Grosso do Sul, tá bom? Eu fiz aqui uma lista dos investigados para vocês verem como que as coisas já para ter mais ou menos uma dimensão de até onde ela já conseguiu ir, né? Que nomes que ela já conseguiu implicar nessa investigação, tá bom? Então, é o que eu venho agora para o que a gente sabe até agora com a CPI da pandemia. Voltou? Pronto. Ótimo. Então, ali a gente tinha a lista dos investigados, né? Então, ali, desde ministros, pessoas da iniciativa privada, deputados, ex-deputados, agentes públicos, advogados. Então, assim, o que a gente já conseguiu saber até agora? Principalmente cinco pontos, né? Que havia deliberadamente uma estratégia do governo no que diz respeito à imunidade de rebanho, vocês já devem saber o que é isso, mas isso por si só é um fato gravíssimo, né? Porque ele leva em conta que foi feita uma aposta, né? Foi feita uma aposta que, no fim das contas, deu muito errado, porque a gente tem um número muito alto de óbitos, né? Foi feita uma aposta que as pessoas pegariam o vírus, transmitiriam umas às outras por esse vírus e elas iriam adquirir ali uma imunidade sustentada, né? Coisa que a gente já conseguiu identificar que não é procedente, porque quanto mais o vírus circula, maior a capacidade dele de mutar, né? Então, isso não funcionou. Esse é o primeiro aspecto e foi uma das primeiras fases que a CPI investiu muito, né? Naquele primeiro depoimento do dia 4 de maio do Luiz Henrique Mandetta, era essa a discussão, né? Então, você está tentando avaliar se o governo foi omisso ou não nesse aspecto. E se essa decisão, se essa tomada de decisão desses agentes públicos contribuiu para um número elevado de mortes. Pessoas poderiam ter sido salvas se essa não fosse a postura. O segundo aspecto diz respeito a algo muito sério, muito grave, que é a existência de um gabinete paralelo, né? A existência de pessoas, de um aconselhamento do presidente da República e dos ministros e das outras pessoas do Executivo Nacional que estavam fora da administração pública e que, no fim das contas, foi quem efetivamente tomou as decisões, né? Para quem está lembrado, 2 ministros caíram por conta disso, por divergências em relação ao presidente da República. Tanto Mandetta quanto Taixe caem quando eles vão se opor
às medidas não farmacológicas, quando eles vão se opor, a que postura que o Ministério da Saúde tem que assumir no enfrentamento à pandemia. O que foi que a CPI revelou? Que, no fim das contas, haviam pessoas fora da administração pública, por isso a ideia de um gabinete paralelo, que tomava essas decisões, que tomava essas diretrizes. Então, isso por si só é muito grave, que eu tenho a maior autoridade sanitária do país, que é o ministro da Saúde, que não tem a última palavra sobre isso, né? Então, a CPI avançou bastante nesses nomes de médicos, virologistas, empresários, que, no fim das contas, tinham uma convicção muito obscura, uma convicção muito, acho que até macabra, né? De que, olha, quem tiver que morrer vai ter que morrer, mas as lojas não precisam fechar, a vida tem que continuar, a economia não pode ser sacrificada. Então, a gente tem que encarar isso de uma outra forma. Então, esse gabinete paralelo, ele muito provavelmente vai ser indiciado pelo Ministério Público, mas aí já muda, né? Acho que a CPI cumpriu o seu papel quando ela conseguiu desvendar, dar os nomes, né? dar o funcionamento deles, com uma cronologia muito bem definida. O terceiro aspecto que eu considero muito relevante da gente discutir aqui diz respeito à mudança na bula do remédio, né? Assim, foi feita uma aposta tanto na imunidade de rebanho como numa espécie de elixir mágico, numa espécie de medicamento que fosse o salvador da pandemia. E a CPI foi muito assertiva nesse aspecto, né? Quando se descobriu que tentaram mudar ali a bula da cloroquina para que ela fosse expressamente recomendada para COVID. O quarto aspecto diz respeito ao atraso das vacinas, né? Que foi aquele episódio da Pfizer, enfim, toda a repercussão em cima disso, todos os memes da internet, todos os vídeos, os prints, que ali também é um aspecto que cabe aí uma responsabilidade administrativa, uma responsabilidade judicial, no que diz respeito à demora na contratação de um imunizante. E esse aspecto do atraso das vacinas leva a gente para o último ponto, que é a principal suspeita de corrupção. Até ali, a metade do caminho, a CPI parecia que já tinha ali, até ali, 25 de junho, né? Parecia que os temas seriam os mesmos, né? Seria imunidade de rebanho, cloroquina e atraso das vacinas, né? Na aquisição das vacinas. Mas ali surge um fato novo, que é a suspeita de corrupção na contratação de uma vacina indiana. Então, assim, vai ficando muito claro que houve um tratamento diferenciado. O Ministério da Saúde não seguiu as mesmas regras, né? Na hora de contratar um imunizante de uma empresa e na hora de contratar um imunizante de uma outra empresa. Então, a CPI cumpre um papel importante no que diz respeito à opinião pública, quando ela mostra que o governo seguiu regras diferentes, né? Enquanto para um processo tinham lá várias ligações, vários e-mails, né? Várias tentativas de negociar aquilo, e para outros foi criado um decreto de lei específico, foram feitas várias viagens, foram feitas várias tratativas com um tempo muito recorde e com um índice, com uma suspeita muito grande de que havia ali um esquema de privilégio, um esquema de corrupção por trás da aquisição dessas vacinas da Covaxin. Então, a quinta semana de trabalho da CPI foi muito intensa, no final de maio, quando a gente teve o depoimento da Mayra Pinheiro, né, que é uma funcionária do Ministério da Saúde, onde ficou ali claro para a gente que fizeram um experimento com pessoas lá em Manaus, né? Fizeram a aplicação de uma medicação sem eficácia. Então, assim, isso foi uma revelação muito
muito fruto das investigações. O outro aspecto é esse que eu já estava mencionando, na nona semana de trabalho da CPI, de 22 a 25 de junho, foi o episódio dos irmãos Miranda ali, né? Onde ficou claro que um irmão é deputado e o outro é funcionário do Ministério da Saúde, e ele identifica uma possível falcatrua, trava aquele processo, e aí, não sei se vocês estavam assistindo ou não, mas já era tarde da noite, e aí, quando o irmão finalmente revela que o deputado estava por trás daquela negociação nada mais, ninguém mais, ninguém menos do que o deputado que é líder do governo na Câmara dos Deputados. E aí fica mais implicado ainda que havia um interesse, né, direto da liderança do governo na Câmara em adquirir essa vacina específica que, não por coincidência, tem a mesma tecnologia da Coronavac, que é tão atacada, né? Esse aspecto do final de junho mostra para a gente, o que eu vou explicar daqui a pouco, mas é um sintoma muito característico do governo Bolsonaro, que é a presença dos militares dentro da administração pública, né? De como que eles foram sendo implicados ali, coronel, sargento, capitão, cabo e mais coronel, numa organização ali muito, muito suspeita, né? Então, isso também foram fatos que vieram à tona por conta da investigação. E a 19ª semana de trabalho, que foi, no caso, semana passada, de 21 a 23 de setembro, quando a gente achava que não ia ter mais nenhum fato revelador, a gente descobre, então, que uma empresa de plano de saúde operou, né, de maneira mengeliana, eu vou chamar assim, os seus pacientes, né, que foi o escândalo da Prevent Senior. E isso também vai vir à tona. Então, assim, já passando para a última parte da minha apresentação, é uma coisa que a gente sempre costuma dizer na ciência política, que você sabe como uma CPI começa. Você não sabe como é que ela vai terminar, né? E a sensação que eu tenho é essa, não sei se vocês têm isso. Quanto mais você investiga, mais você vai abrindo outras gavetas e mais você vai abrindo e você vai descobrindo outras questões, né? Então, assim, o primeiro erro do governo foi quando ele subestimou a criação da CPI, né? Quando você olha lá aquela composição que eu mostrei, a grande maioria dos deputados, ou desculpa, dos senadores, ou é de oposição ou são senadores independentes. Então, a bancada do governo está sempre em desvantagem. Então, quando os senadores governistas tentam pedir alguma questão de ordem, quando tentam pedir algum requerimento para que seja convocado alguém que seja do interesse do governo, quase sempre perdem. E isso é uma questão de estratégia política. Você tem que tentar dominar, né, uma CPI quando da sua criação. Então, subestimaram muito qual seria a capacidade ali do Renan Calheiros, que é um desafeto político do Palácio do Planalto, quando ele foi indicado para ser relator. Então, assim, a grande questão que diz respeito a quem as pessoas convocam, quem a CPI convocou, quem a CPI ouviu, quem a CPI transformou da condição de testemunha para investigado, diz muito a respeito dessa composição, né? Então, indo para a última parte, o que a CPI revela para a gente, né? Eu trouxe aqui alguns elementos da minha análise que eu espero que a gente possa conversar a respeito. Em primeiro lugar, a CPI revela uma falta de coordenação interfederativa, né? A gente viu e tem visto com essa crise sanitária que é uma dificuldade muito grande, né, de a União trabalhar com algumas diretrizes básicas com as outras unidades federativas. Então, todas essas disputas em relação a lockdown, medidas restritivas, campanha de vacinação, aquisição de insumos, a ausência de respiradores, todos esses episódios eles revelam uma falta de coordenação interfederativa, e a CPI colocou muita luz em cima disso. A CPI também revela uma ausência de capacidade estatal para lidar com a crise sanitária. A gente tem, e ficou cada vez mais claro isso,
um governo muito fraco, né? Um governo que acaba que é refém e se tornou refém, né, de alguns acordos dentro do próprio executivo, quando precisou negociar cargos, quando o próprio legislativo, quando abriu muito espaço para o centrão. Então, assim, a CPI ajuda a colocar mais elementos dessa fragilidade do governo ao lidar com uma questão tão séria quanto foi e quanto tem sido a questão do coronavírus. Revela também a desarticulação do governo no âmbito do legislativo. Né? Ficou muito claro que há uma incapacidade de montar uma estratégia de defesa. Quem assiste a CPI pode ver que não há ali uma linha de defesa muito clara sobre qual é a postura do governo em relação à pandemia. A CPI revelou também uma postura isolada do governo no campo diplomático. Acho que na semana passada o presidente discursou na ONU e ficou cada vez mais claro como a posição que o Brasil tem dentro do próprio G20 é uma posição destoante, né? É uma posição quase de um pária internacional, é um país que está na contramão do que os outros países do Ocidente, mas também do Oriente, tem se comportado no que diz respeito ao mínimo, ao que a gente já estabeleceu como medidas mínimas para impedir a disseminação do vírus. E aí, outros aspectos que eu queria trazer para a gente. A CPI revelou uma gramática política baseada no conflito intenso. Né? A gramática política do governo é esse enfrentamento quase que diário, essas questões muito difíceis de se articular, e uma disposição política que vai reiteradamente atacando as instituições. Por isso mesmo que o governo não avança. Né? O governo Bolsonaro foi montado a partir de uma lógica dita liberal, entre muitas aspas, né? entre uma lógica antiestatizante, a favor das privatizações, só que o governo está caminhando para o último ano e não conseguiu imprimir isso. Né? Nem a economia não dá nenhum sinal de que vai melhorar, pelo contrário, isso é muito fruto de um imobilismo. Você não governa sem montar um plano, né, que passe pelo legislativo. Então, aí há muita disposição política para atacar as instituições e pouquíssima ou nenhuma disposição política para avançar com uma agenda, seja lá qual ela for, ainda que seja uma agenda de privatizações. E eu acho que é a grande contradição do governo, que a CPI mostra de forma muito clara, que é esse combustível antipolítico. Né? Acaba que tem um discurso antipolítico que ele é muito extremado, ele é muito raivoso, é muito perigoso, só que ele é insuficiente para que a gente rompa com a ordem democrática. Então a gente fica aí vivendo de ameaças reiteradas, né? Acho que a gente experimentou aí o que foi essa atmosfera do 7 de setembro, essa expectativa de que fosse acontecer alguma coisa. Então, assim, tem um combustível de antissistema, mas ele é insuficiente hoje para qualquer rompimento da ordem democrática. Então, é um governo que vai se montando a partir dos conflitos, né? E que a CPI da pandemia mostra que, em um aspecto, ele vai cumprindo ali essas suas características, ele vai reforçando essas suas características de desorganização, de falta de coordenação. Tá bom? Sem me alongar mais, eu fico por aqui e agradeço desde já a paciência de todos vocês. Muito obrigada, professor Esaú, pelos pontos que você trouxe, né, para discutir aqui com a gente. Eu não sou muito da discutir ciência política, mas política está em volta da gente o tempo inteiro, independente da área de conhecimento que a gente trabalha ou atue, porque a gente faz parte da política de uma forma geral, né? Então, assim, te ouvir hoje me fez pensar em várias questões que eu tenho realmente acompanhado na CPI. Eu não sou daquela de assistir as declarações, mas eu acompanho
as reverberações que acontecem depois, né? E realmente tem demonstrado grandes situações para a gente pensar sobre vários pontos, como você elencou, e você usou expressões que me fizeram pensar bastante. Né? Mas eu vou deixar primeiro para os colegas e para os nossos participantes do Social de Quinta para fazerem perguntas, que podem abrir o microfone e perguntar, e o professor João Batista já levantou a mão, ou pode fazer pelo chat, que aí eu e o professor Isaú a gente acompanha e vai lendo e respondendo, né, Isaú? Então, a gente começa com o professor João e a gente segue o bar. João? Eu estou aqui com 1000 problemas em casa, com esse negócio de internet. Nem vou continuar com minhas lamentações, suspiros e ais. Mas eu queria, em primeiro lugar, dizer que foi muito legal, assim, muito feliz essa proposta do Esaú, de, em voltando, já propor, né, com menos de um mês, e jogar um tema tão interessante. Eu estou seguindo a CPI. Né? Às vezes eu deixo até de fazer um monte de coisa aqui para ficar ouvindo, seguindo tal. Hoje eu parei por conta da Sociais de Quinta. Eu só vou colocar algumas coisas para reforçar a informação que o Esaú trouxe. A questão das mulheres, é bom destacar que, na verdade, as mulheres não foram chamadas e elas protestaram. Elas foram no primeiro dia, fizeram denúncias, e aí o Aziz, que é um político bastante experiente, ele abriu para que as mulheres pudessem participar, tal. Mas isso é bom a gente destacar, foi uma luta que as mulheres tiveram. A outra coisa que eu acho interessante das mulheres, eu tenho seguido, não tem nenhuma mulher a favor do governo, embora várias delas apoiaram a campanha do Bolsonaro, né? Mas nenhuma delas vão participar da pandemia defendendo esse governo. Só temos os homens defendendo esse governo. E a questão dos irmãos Miranda, eu até me lembro bem que eu estava assistindo o dia do depoimento, que o irmão, o deputado, não queria falar e todo mundo pedia o nome da pessoa, todo mundo pedia, até que chegou uma hora, ele falou depois que aquela deputada, a senadora lá... Simone Tebet. Simone Tebet, isso. Pegou e fez lá um apelo para ele. Eu me lembro até a fala do relator, né, dizendo: olha, a senhora não precisa fazer mais nada, porque você conseguiu uma coisa que nós não conseguimos, ficamos o dia inteiro aqui, que foi que ele contasse o nome do deputado. Né? E cá entre nós, eu já fiz até uma fala no meu canal dizendo que a atuação das mulheres está sendo sensacional, uma coisa maravilhosa. Eu até coloquei para os negros aprenderem com elas, né? Que a gente poderia seguir esse caminho, porque elas deixaram de lado a questão partidária, né? E elas estão assumindo uma bancada feminina. A outra coisa, de que você falou do gabinete paralelo, você é bonzinho, eu vou ser maldoso. É gabinete também conhecido como gabinete do ódio. Né? É lá que está sendo feito todas as tramóias desse desgoverno que a gente tem. E, indo para o meu final, você falou em mengeliano. Vamos falar para os nossos alunos que quem foi Adolfo Mengele, né? Aquele médico do campo de concentração que fugiu para o Brasil, foi preso aqui, nem foi preso, né? Ele morreu aqui velho. Diz que as ossadas deles foram encontradas aqui e tal, e aí desencadeou até umas buscas de ossada no governo da Luiza Erundina dos assassinados da ditadura militar. Né? E isso é interessante. E está levando uma discussão bastante grande
até por conta do depoimento de anteontem e depoimento de ontem do velho da van, que é o papel dos médicos, né? O quanto os médicos, na verdade, eles participam dessas questões ideologicamente. Muitos médicos participaram do nazismo fazendo experiências médicas, né? E eu tenho a seguinte posição: médico não é só homem, não é só ser humano. Eles têm postura ideológica. No Brasil, a maioria dos médicos são reacionários, são racistas, são preconceituosos. Olha, eles vêm da classe que eles vêm. E, para encerrar, é que a CPI está para aprovar, mandar a denúncia para o Tribunal Internacional, que tomara esse desgoverno seja julgado pelo Tribunal Internacional e ele possa ser por crime de genocídio, crime contra a humanidade, né? E pelo andar da carruagem, tudo leva a crer que a denúncia será aceita, até por conta desse discurso que ele fez na ONU agora, que ele na verdade, ele reforçou todas as denúncias que ele fez. Mas então é isso. Obrigado aí, valeu por você me dar essa oportunidade para mim botar para fora tudo que eu penso dessa CPI, que é excelente, é uma das melhores coisas que aconteceu no Brasil nesses últimos anos. É isso. Obrigado, professor Batista. São bons mesmo. Eu estava anotando aqui, né? Essa questão da bancada feminina, de fato, ela é interessante. Por quê? Porque ela toca num problema muito maior, né? Que é no que diz respeito ao regimento, que era o que eu estava explicando, né? Os líderes partidários, né? Nenhum deles indicou nenhuma mulher. E aí elas foram lá no começo dos trabalhos e disseram assim, não, a gente vai reivindicar aqui uma participação. Então, assim, elas não podem votar, né? Mas elas trabalham em cooperação com os senadores que são titulares. Então, se elas têm alguma indicação, se elas têm algum requerimento, passam isso para os membros titulares que requerem para a mesa diretora aquela investigação. E concordo contigo que, de fato, a participação, por exemplo, tem uma senadora do Maranhão, que é a Elisiane Gama, que é muito atuante, a própria Simone Tebet mesmo nesse dia foi quem conseguiu quebrar o silêncio lá do deputado Luiz Miranda. Então, assim, tem sido uma participação muito qualificada nesse aspecto. Sobre a questão dos médicos, me chama mais atenção isso, né, de que teve toda essa questão da Prevent Senior, mostra que teve uma conivência do próprio CFM, né, do Conselho Federal de Medicina. Então, assim, há uma coparticipação nisso tudo, né? E que, no fim das contas, essa tão pregada autonomia médica, no fim das contas, é uma falácia. Eu acho que uma das grandes questões que a pandemia como um todo, como a CPI da pandemia mostra para a gente, é que o médico não é um cientista, né? O médico não é um pesquisador, ele está vendo ali, ele está indo pelo experimento, ele está tentando administrar alguma medicação, ele tenta te dar um diagnóstico, ele tenta aplicar alguma medicação e ele vai experimentando para ver como é que o organismo daquelas pessoas vai reagir ou não. Óbvio, né, que esses medicamentos off-label têm um certo limite. O grande escândalo aí é que você foi... No começo a gente não sabia de nada, hoje a gente já sabe alguma coisinha, mas aí Professor Isaú Ele travou, congelou. congelou. Professor? Repete o final que congelou, Isaú. No fim das
Tua fala está cortando, Isaú. Pera. Agora a gente não te ouve. Oi, oi. Agora, fala mais um pouco para ver se. Oi, oi, oi. Um, dois, Agora a dois, gente dois, dois. consegue te Pronto. ouvir. Ah, tá. Eu tava ouvindo todos vocês, mas não sei o que aconteceu. Pronto. Então, eu tava dizendo que o médico não é um cientista, né? E que ele vai nessas experimentações, só que isso tem um limite, né? Então, o que ficou claro foi que, ao passo que a gente conseguiu avançar para identificar a ineficácia de alguns medicamentos, houve uma insistência, e não foi uma insistência científica, não foi uma insistência baseada em evidência, foi uma insistência ideológica mesmo, para ninguém conseguir dar o braço a torcer de que aquela aposta que foi feita naquele medicamento mágico, no final das contas, foi uma furada. E o outro aspecto que eu queria destacar é o interesse, de fato, da população pela CPI, né? Eu digo sempre que a CPI é a Netflix do cientista político. Então, aqui, quando eu não estou vendo e ouvindo, eu estou só ouvindo, né? Põe aqui na caixa de som, vou fazer alguma coisa, e aí quando você está vendo ali que o ânimo que as coisas deram uma piorada, aí você vai lá e vai ver o vídeo, mas você está sempre ouvindo o áudio. Isso de uma forma geral, interessante. Por quê? Porque é quando você descobre que Cajuru é senador, quando você descobre que vários outros representantes estão ali, né? Então, assim, esse acompanhamento, ele é importante, só que também cria algumas expectativas, né? De que, assim, o tempo do Senado é diferente, né? É diferente daquela dinâmica da Câmara, que os debates são mais exaltados, de que é uma coisa muito mais acelerada. O perfil do Senado, em sistemas bicamerais, ele é sempre diferenciado. Então, acaba que as pessoas não estão muito acostumadas àquele tipo de debate e aquele ritmo, né? Que às vezes parece um ritmo muito lento e que vai se estendendo por horas e horas e horas. Isaú, tem uma pergunta para ti, feita pelo Yuri Franz, que é o nosso egresso do curso de Ciências Sociais. E aí, você quer ler e na sequência responder? Pronto, bora lá. O Yuri está dizendo assim: eu gostaria que o professor falasse um pouco sobre quais fatores sociopolíticos sustentam o que vem sendo chamado de bolsonarismo. Mesmo com a CPI mostrando a omissão do governo em relação à pandemia, ainda há uma parcela significativa de pessoas que se dizem bolsonaristas, certo? Yuri, obrigado. Em primeiro lugar, como eu disse, né, enquanto a gente estava falando, a CPI está acontecendo e ela está entrevistando um, um senhor chamado Otávio Facuri. E esse senhor está dizendo aí hoje, final de setembro de 2021, que ele não se vacinou, que as máscaras não têm nenhuma eficácia, que é apenas a opinião dele, e que, no fim das contas, a gente tem que respeitar esse direito, de que a vacina não tem que ser obrigatória. Aí você pensa, o que justifica isso, né? Então, assim, há uma aposta deliberada por parte do governo de que intensificar esse discurso, né, de que intensificar essa posição vai consolidar um eleitorado ali, né? Então, hoje está em torno de 20%, que garantiria ele ali no segundo turno. Então assim, há um cálculo eleitoral, né? E há também uma sustentação antipetista, né? A ciência política brasileira mostra que sempre que o petismo cresceu, o antipetismo cresceu na mesma medida. Só que ali a gente teve um acidente de percurso com o PSDB, né? E o PSDB perdeu a capacidade de ser o partido agregador desse antipetismo. E então surge o Bolsonaro como uma figura
que vai ser a âncora desse sentimento antipetista. Então, assim, isso toca em valores, isso toca numa estratégia eleitoral, isso toca também num cálculo político de que vai orientando essas pessoas. Então assim, a gente está numa radicalização da política tão grande que fica quase que impossível, né? Você mostra a pesquisa, você explica para a pessoa, mas ele está lá. E não é ignorância, não é achar que é alguém que é analfabeto ou alguém que não tem capacidade de discernimento. Não, a gente está vendo ali um homem branco do Sudeste que tem ali uma renda familiar altíssima, né? Que tem acesso a bens e serviços que a maioria da população brasileira não tem, mas está defendendo ali um discurso que ele é alinhado, que tem uma parcela desse discurso se justifica analiticamente através do antipetismo, só que tem outros componentes ali de uma extrema-direita brasileira que desde muito tempo estava dentro do armário, hoje ela consegue se articular de forma discursiva um pouco melhor. Maciel, por favor. Olá, boa tarde. Eu gostaria de perguntar para o professor Esaú, lá no início da sua fala, professor, você colocou a respeito da questão da omissão de 3 importantes instituições brasileiras, a Polícia Federal, o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da União, em relação a ter agido antes de haver a necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito. Dado essa omissão desses 3 órgãos, qual seria a instituição outra que poderia investigá-las, dado que é uma omissão de órgãos, de instituições super importantes, a ponto de haver necessidade de se constituir uma comissão parlamentar de inquérito? Porque quando usa-se a palavra omissão, houve uma negligência, então. Então, órgãos como esse, quem investigaria agora, eles poderiam ser citados dentro, por exemplo, da Comissão Parlamentar de Inquérito, serem responsabilizados por essa omissão, nesse sentido? Obrigado pela pergunta, Marcel. Acho que sim. No último, há 2 semanas atrás, o Wagner do Rosário esteve lá na CPI, né? E ele foi questionado exatamente sobre isso, né? Ele foi questionado se ele de fato não tinha ali prevaricado. E ele é o ministro da CGU, né? Da Controladoria Geral da União. Então, ficou muito claro nesse caso específico que em setembro de 2020 tinha tido uma operação da CGU que já tinha ali identificado possíveis irregularidades no Ministério da Saúde. Só que, mesmo sabendo disso, o funcionário responsável, né, segundo a investigação da CPI, por articular aquela história da propina de $1 por dose de vacina, no caso o Roberto Ferreira Dias, só foi demitido quando já da instalação da CPI. Então, você teve setembro, outubro, novembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Todo esse tempo, já com uma investigação em curso, você teve ali esse funcionário público agindo de maneira suspeita dentro de uma instituição tão importante. Então, assim, o papel da CPI era esse, porque, em tese, você teve uma instituição que poderia corrigir esse problema muito antes, teve acesso às informações que já seriam suficientes para afastar esse funcionário, mas que não fez. Então, foi necessário uma instituição do Legislativo vir. Então, quando eu estava explicando, e eu estava dizendo isso, né? Os arranjos institucionais, eles são feitos ali dentro de um modelo ideal, que se cada ator, né, se cada
se cada função daquela desempenhar o seu papel, a gente não vai ter nenhum problema. Mas na vida real, as coisas não são bem assim. Então, o legislativo ele vem para cumprir, né, esse déficit. Quando você cita a questão da crise dos estados, entre os estados, com a questão de lockdown e outras coisas mais, você avalia de algum modo que houve algum favorecimento do campo da política para o futuro, caso 2022, de algum fortalecimento de algum político, hoje governador, que possa se apresentar agora com chances aumentadas para disputar a presidência da República? Dentro desse contexto todo, houve algum favorecimento para algum dos atuais governadores nesse sentido? Isso no campo da política macro mesmo. Então, a gente teve alguns governadores que ganharam destaque. Eu entendo que a pandemia como um todo mostrou todas as fragilidades do nosso federalismo, né? E como que é difícil para um presidente da República governar sem apoio nesse fórum de governadores. Então, acho que a gente teve algumas experiências bem-sucedidas, né? Acho que São Paulo, acho que fez isso, acho que Pará, acho que no Maranhão também, acho que Pernambuco teve algumas experiências assim. Calma, tô ouvindo um barulho aí. Pronto. Só que no fim das contas, ainda não foi suficiente, né? As últimas pesquisas mostram que não tem nenhum candidato fora do que está se chamando de uma terceira via. Então, assim, o Dória aplicou a primeira dose de vacina no Brasil. Então, isso foi lá em janeiro. Não foi o presidente da República, não foi o Ministério da Saúde, foi a secretaria de um estado. Então, isso por si só já era para ter capitalizado ele ali para ganhar um destaque nacional, mas isso não se configurou. O próprio PSDB tem uma disputa interna muito grande, né, sobre quem vai ser o candidato. Então, a gente ainda vive um cenário muito polarizado. Acho que a CPI ela serve mais para reforçar o papel interno de cada um desses senadores nos seus próprios estados, tá? Acho que é sempre isso, assim, isso. E essa é uma característica que aconteceu em várias outras comissões no passado, de que aquele senador ele está se capitaneando, ele está ganhando mais projeção dentro do seu próprio estado do que necessariamente uma projeção nacional. Porque, do ponto de vista nacional, nós só temos hoje aí 2 candidatos com muita força para um eventual segundo turno. Karina, não é? Deixa eu só desligar. Teu som tá fechado agora, Karina. E agora? Agora abriu. Abriu? Tá funcionando? Sim. Tá. A internet aqui não tá das melhores também, mas eu acho que vai dar para falar, vou falar rapidinho também. Bom, primeiro quero dar as boas-vindas oficialmente para o professor Esaú, dizer que é um prazer para o nosso colegiado te receber de volta. A gente está se conhecendo agora virtualmente, né? Acho que quando o professor chegou, eu estava em licença, e aí, então, retornamos os dois agora. Então, seja bem-vindo de volta. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta bem objetiva, assim, qual que é a sua avaliação, professor Esaú, do impacto que a pandemia pode trazer para o governo Bolsonaro ainda na vigência desse mandato? Né? Existem vários deputados, analistas, né, e que vão se dividindo nesse debate sobre impeachment, não impeachment. Tem um debate bastante acirrado, pelo menos em alguns momentos ele fica mais acirrado, né? Em outros ele fica um pouco menos, pelo menos na mídia de grande circulação, ele fica um pouco mais apagado. E aí minha pergunta é um pouco nesse sentido, como você avalia o impacto da pandemia
para esse governo vigente, né, para pensar atualmente, não tendo o impeachment como uma possibilidade, mas não apenas em relação ao impeachment. Enfim, eu acho que a gente avalia um pouco o quadro para 2023, mas eu fico sempre pensando o que vai acontecer daqui até lá, né? E aí a gente tem vários impactos que a gente tem percebido, enfim, né, da instabilidade política e como ela tem, de alguma forma, trazido consequências para vários outros setores da vida social e econômica no país, né? Mas nesse sentido. Obrigada pelo tema. Eu sou uma dessas que não sou cientista política, mas fico aqui na... Eu brinco que a pandemia é meu Big Brother. Então, fico aqui escutando também, tentando acompanhar um pouco o que está acontecendo. Pronto. Oi. Vamos lá? Então, Karina, Novamente travou, Esaú. obrigado. Volta de novo. Uma das... Pronto. Agora. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Pronto. Agora tá legal? Vamos lá, então. A principal forma de responsabilização que nós temos para um governo, o principal mecanismo que a gente tem é esse mecanismo de impeachment, né? Então, assim, é o remédio constitucional mais imediato previsto na nossa Constituição e que o nosso sistema político sabe recorrer bem, né? Tanto quando existe crime de responsabilidade, tanto quando é para punir um governo impopular, quando não existe crime de responsabilidade, né? Então, assim, para listar os eventuais crimes que, na minha opinião, né, vão constar no relatório do Renan Calheiros, tem, exemplo, crime de responsabilidade, né, que estão ligados à demora na compra de vacinas e não garantia do direito à vida e à saúde. Isso é um crime de responsabilidade. Um crime de epidemia, né, ligado às aglomerações promovidas pelo presidente e o não uso de máscara. Infração de medida sanitária, né, que ocorreu em diversos momentos aqui, inclusive quando ele esteve no Maranhão, foi autuado pela Vigilância Sanitária Estadual. Charlatanismo, né, ligado à promoção de curas inexistentes e medicamentos ineficazes contra a Covid. Crimes contra a administração pública, por exemplo, ligados à suposta falsificação de documentos e estelionatos. Aí também tem um crime de prevaricação, quando o próprio deputado Luiz Miranda disse que chegou para ele e mencionou o nome do deputado que estava envolvido. Ele disse, olha, eu falei para o presidente quem era o deputado. Então, se ele sabia quem era e não tomou nenhuma providência, no caso, é um crime contra a administração pública, prevaricação. E tem também essa hipótese muito séria de um crime contra a humanidade, né? Que no que diz respeito à crise de falta de oxigênio lá em Manaus. Só que nenhum desses fatores são suficientes para justificar um impeachment. Isso por quê? Porque eu preciso de um apoio no legislativo, né? Então, você tem hoje ali uma situação muito parecida com o que tinha o Temer, né? Que é hoje, inclusive, o redator do Bolsonaro, né? É o coaching dele para questões gramaticais, que é uma situação muito parecida. É um governo impopular, é um governo que pesa sobre ele muitas acusações gravíssimas, né? Temer foi gravado por um empresário dizendo que tinha que ter um acordo, né? E nada aconteceu. E nada aconteceu porque você precisa de apoio do legislativo. Enquanto tiver apoio do Centrão ou de grande parte, enquanto não tiver 2/3 da Câmara, pronto, é simples assim, não avança. E o Rodrigo Maia, anterior, era o antigo presidente da Câmara, sabia disso e por isso ele não ia pautar, né? Porque sabe que se ele for pautar isso, você tenta pautar um pedido de impeachment, não tem os votos necessários, o governo sai fortalecido. Olha, calma, olha aí, ó, não tem crime nenhum aqui. Então
Os deputados estão avaliando, não tem nenhuma possibilidade de crime aqui. Então, mas dentro da literatura que fala sobre impedimento de incumbentes, mostra que, além de apoio no legislativo, eu tenho que ter manifestações públicas, ou seja, movimentos de rua, e mostra também que eu tenho que ter uma disposição do vice em assumir. O vice tem que se mostrar disposto a conduzir aquela coalizão. Então, no caso da Dilma, a gente tinha isso, né? A gente tinha. E aí você vai inventar qualquer desculpa. Você vai inventar um crime de responsabilidade, uma pedalada fiscal. Quando você tem um governo muito impopular, você tem movimentos de rua, você tem uma disposição do vice, e você tem ali um legislativo que está muito volátil, você não consegue mais tomar de conta daquela coalizão. O que eu acho é que a CPI cumpre um papel muito importante. Por quê? Porque você está vendo que as pessoas estão se engajando para assistir e para documentar e para ter os vídeos, as falas. Então, todas as vezes que na CPI você está tentando ali, o que você vê que os senadores estão mostrando as falas de novo, mostrando os vídeos, parece muito repetitivo, mas você está tentando criar, que é o mecanismo que a CPI tem, é tentar criar esse mecanismo na opinião pública de que houve falha, de que houve omissão, de que houve responsabilidade, de que houve negligência, de que poderia ter sido de outra forma, né? Porque, de fato, como eu expliquei anteriormente, a responsabilização jurídica cabe ao Ministério Público, né? Então, assim, o papel desse legislativo é tentar criar, tentar mesmo sedimentar, né, uma conclusão de que o governo foi ineficaz no combate à pandemia. Fora isso, não vejo, por tudo que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tem dito, por tudo que o Arthur Lira, que é extremamente alinhado com o Bolsonaro, tem dito, não vejo nenhuma condição de avançar qualquer pedido de impeachment. Então, a gente vai vivendo isso, né? Todos os absurdos já foram ditos e já foram cometidos, todas as linhas já foram cruzadas, mas não é um governo que tem capacidade suficiente para romper com isso, ele não é um presidente que tem respaldo dentro do meio militar, né? Nem o próprio vice dele, que é de uma patente muito maior que ele, não respeita dentro desse meio. Então, assim, fica nesse meio do caminho de ameaçar, mas não rompe democraticamente, e vai se arrastando ali sem que haja um processo de impeachment muito mais robusto para se caminhar. Está meio que num limbo ali, meio que num purgatório até as próximas eleições. Por isso que eu não gosto de falar muito de análise de conjuntura, porque aí a gente vai ficando meio que deprimido, né? Mas, enfim. A gente tem que achar forças. Eu vou falar como o professor João Batista falou, tu foste bonzinho em dizer que a gente está no purgatório, porque eu acho que a gente já está no inferno. Se é que isso existe, mas não é a questão agora. Tem pergunta para ti no chat, Esaú. Deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu ver. Sóstenes, não é isso? Isso. Tá, ele está dizendo, diante das manifestações pró e contra da CPI da Covid, o que poderíamos afirmar sobre o real objetivo da comissão? Então, o objetivo da comissão Lê a complementação da pergunta. É apenas uma manifestação político-partidarista ideológica ou realmente buscam alcançar a realidade dos fatos? Então, a realidade dos fatos, ela é absolutamente atravessada pela ideologia que cada um de nós tem, né? O relator, ele tem uma posição política, ele é oposição ao governo, certo? Então, isso acontece em qualquer comissão. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Orçamento, Comissão de Relações Exteriores, Comissão de Meio Ambiente. A realidade dos fatos vai ser contada pelo relator. O relator já expressa, pela sua própria condição, pelo seu partido, pelo seu alinhamento ou desalinhamento em relação ao governo, onde é que ele está. Então, assim, se o relator da CPI da pandemia fosse o senador Marcos Rogério, ele ia buscar uma realidade dos fatos que fosse favorável ao governo federal, né?
Então, por isso que eu estava dizendo, a disputa de uma CPI, ela começa na sua criação, na sua formulação. O governo subestimou a capacidade, ele olhou e disse assim, não, eu acho que eu posso ter Renan Calheiros como meu inimigo. E aí, quando foi no episódio, nem foi do Rodrigo Pacheco, foi do primeiro presidente do Senado nessa legislatura, que foi o Davi Alcolumbre, que disputou contra o Renan, né? Então, ali foi uma disputa para a presidência do Senado muito dura, em que os bolsonaristas atacaram o Renan de forma muito intensa. E aí, a gente precisa sempre entender que o ressentimento é um elemento muito importante dentro da política, mobiliza muita coisa. Então, alguém como Renan Calheiros, que tem uma memória excelente, está aí descontando tudo que aconteceu naquela época para cima do governo. Então, assim, qual é a realidade dos fatos? A CPI já mostrou, tem muito documento em cima disso. Quando começou a vacinação, quando poderia ter começado, quando os contratos foram assinados. Mas por trás de tudo isso, cada um desses senadores está tentando se capitalizar politicamente. Não tem nenhum ingênuo ali, né? O próprio Omar Aziz disse, olha, o mais inocente de nós, o mais bobo de nós, teve 1 milhão de votos. Então, assim, não tem nenhuma criança ali, não tem ninguém que tá, eu quero o bem do país. Tá, todo mundo quer o bem do país. Ninguém quer ver o país pior. Você quer ver o bem do país, mas você quer fortalecer o seu projeto político. Então, à medida em que a CPI vai se desenrolando, eles vão desvelando, né, a documentação, que é a prova material do que pode resultar no indiciamento ou não, e eu estou ali consolidando as forças políticas de apoio e de oposição ao governo. Acho que levantou a mão, não foi? Isso. Sóstenes. Não, professor, minha pergunta em relação a isso foi justamente pelas manifestações que nós temos observado em relação a alguns representantes políticos ali no Senado, principalmente os participantes da CPI, e há uma distinção, eu quero destacar aqui o senador Randolfo Rodrigues. Gosto muito das manifestações dele, a condução que ele dá, ele como vice-presidente, ele vai muito, mas muito superior do que o senador Omar Aziz, que às vezes usa de palavras chulas, né, para se portar aos depoentes. Eu fiz essa pergunta justamente porque quando a gente olha para Omar Aziz, olha para Randolfo Rodrigues, parece que no Randolfo a gente encontra mais uma objetivação de encontrar uma realidade e não uma subjetividade, né, algo que não é relativo. Ele está mais em busca ali do que realmente ocorreu. Pelo menos nele eu consigo fazer essa leitura de uma não busca excessivamente política. Já em outras participações, tanto pró e contra, nós podemos observar uma manifestação com um viés mais excessivamente político. Por isso eu fiz essa pergunta, se já dá para a gente definir o que realmente eles querem. Se ali a CPI está servindo somente como um palanque político, ou se realmente quer chegar à realidade do que a pandemia causou em âmbito político ou numa conjuntura geral da política nacional. Por isso que eu queria que o senhor respondesse essa questão, porque dá para a gente observar essa distinção entre esses dois representantes, né, Randolph e Omar Aziz, e olha que os dois são da oposição, né, e a gente consegue observar essa distinção neles. Então dá para a gente afirmar então que a CPI é somente um palanque político? Ou realmente eles querem chegar à realidade e não à subjetividade ou a uma espécie de trazer para si a sua realidade? Tá certo. Não sei se me fiz compreender. Pronto. Sim. Obrigado, Sóstenes. Então, a pergunta, a CPI é um palco político ou eles estão interessados em encontrar a realidade dos fatos? As duas coisas. Então, cada senador ali tem muito bem definido na sua linha de assessores o que cada um quer, onde eles precisam crescer, né? Que tipo de apoio que eles estão buscando. Então, e qualquer manifestação política ela é carregada de interesses.
esses interesses podem ser escusos, né? Ou podem ser interesses nítidos, podem ser interesses mais claros de você perceber. Então, todas essas manifestações, é possível que um senador esteja interessado em discutir os fatos e também se catapultar como um político de relevância. Isso já aconteceu em vários outros momentos, né? Então, você está num cargo dentro de uma comissão, você é presidente, você é um relator, e aí você ganha visibilidade suficiente para lá na frente você pleitear alguma outra coisa, para você disputar, para você barganhar algum outro cargo. Então, eu não entendo eu não leio, né, essa questão de forma dicotômica, ou sendo um ou outro. Não, são aspectos que são simultâneos, né? Muitos deles ali estão, sinceramente, interessados, como você citou, um bom exemplo, é uma boa leitura do Randolph, que é muito mais objetivo, que, na minha avaliação, quando preside a CPI, é até mais eficiente do que o próprio Omar, né? Só que cada um ali, e essa aqui é a diversidade, de fato, do parlamento. Cada um ali está buscando o seu e você vai tentar costurar um consenso ou um acordo que leve para algum objetivo, né? Então, não sei se vocês assistiram a sessão de ontem, que foi com o Luciano Hang. Dava para ver claramente como que o G7, né, os 7 titulares ali, entre titulares e suplentes, estavam divididos. Alguns deles achavam que foi uma decisão acertada chamar o Luciano Hang para que ele possa afirmar todas aquelas loucuras dele, para que ele pudesse dizer na CPI aquilo que ele disse e ser confrontado com relação ao atestado de óbito da mãe, mas teve senadores que acharam que foi uma perda de tempo, que poderia ter chamado outras pessoas. Então, diferentemente de outras sessões em que eles conseguiram combinar melhor as ações, ontem foi uma sessão mais tumultuada. Por quê? Porque eles estavam rachados. Eles estavam rachados. E a minha avaliação é de que há um outro racha sobre eles no que diz respeito a esse relatório final, porque ele já tem elementos suficientes para implicar um militar, um ministro do governo, que é o Braga Neto, né, da Casa Civil. Então, tem alguns deles que acham que vale a pena comprar essa briga, e é diferente você indiciar um empresário de você indiciar um ministro que tem muito respaldo. Tem outros que acham que não, olha, a gente já chegou no nosso objetivo, vamos tentar costurar um acordo para indiciar essas e essas pessoas aqui. Pode ser que a gente vá dar um passo muito maior do que a nossa perna, e aí alguns deles têm relações com esses militares. Então, faz parte desses acordos que são costurados dentro do Senado até onde eles vão, né? Então, eles estão olhando para o seu quintal, eles estão olhando para a realidade nacional também, e não à toa que a seara política ela é um palco, eles estão ali representando, né? Eles estão ali performando ideias, valores, posições políticas, tanto que não sei se vocês já perceberam, se alguns de vocês já foram presencialmente, né, numa época pré-pandemia, numa Câmara de Vereadores ou numa Assembleia Legislativa. Quando eles não estão em sessão, eles se conversam, eles brincam entre eles, tomam todos café junto. Mas na hora que você começou o trabalho, começou a sessão, ligou a câmera, eles estão ali, é uma ideia mesmo grega de representar. Você está ali apresentando algumas questões. Então, assim, ao mesmo tempo a busca pela verdade dos fatos, sim, mas é ao mesmo tempo também um palco político. Às vezes a gente vê coisas boas, às vezes a gente se desespera, às vezes a gente ri, às vezes a gente debocha daquilo. É, é, é o sistema político e a classe política que a gente tem. Eu vou passar a voz para o Marcelo, mas antes eu só queria fazer uma pergunta que não é simples, mas assim, pode até ser simples, mas eu fiquei pensando, Isaú, porque a CPI foi efetivada
quando já tinha um alto número de pessoas falecidas com a Covid. Né? E o número, por mais que os dados mostrem que tem diminuído ao longo desses dias, em decorrência da vacinação, né? E já estamos em 8 meses de vacinação, a gente não chegou nem a 50% da população brasileira, mas com as 2 doses, né? Mas já tem um número significativo de diminuição de número de mortes. Até ontem eram 596 mil pessoas falecidas no Brasil em decorrência da Covid. Aí a gente fica pensando, quando essa CPI foi instaurada, foi efetivada, as sessões estão acontecendo, e aí vem aquela velha questão, né? A gente já vem de um período que já viu algum desenrolar, né, de CPIs ao longo da história. Os mais novos que estão chegando agora ao curso talvez nunca tenham visto uma CPI. Né? Os dessa geração, os que têm 18, 19 anos, talvez nunca viram uma CPI, mas nós que já vimos, a gente fica pensando que pode dar em pizza. Será que essa vai dar em pizza? Porque era a expressão que a gente usava antigamente, e as pessoas ainda lembram dessa expressão, né? E aí, o João inicialmente falou sobre a possibilidade de ir, e você também, né, referendou isso, sobre a possibilidade de ir para as cortes internacionais. Será mesmo? Aí é uma pergunta para a gente refletir, porque minha experiência de CPI, tirando algumas coisas, a gente sempre lembra da pizza, que não é digerida corretamente. Aí eu faço minha pergunta, mas antes de tu responder, vamos aproveitar logo o Marcel para fazer um bloco, e aí tu responde. Sim, eu lembrei da recente fala do presidente na conferência da ONU, e ela teve desdobramento bem recente com um alerta de 4 senadores americanos bem expressivos, junto ao presidente dos Estados Unidos, alertando sobre o nosso presidente Jair Bolsonaro, né? E eu gostaria, professor, que você comentasse, dado que já foi falado de crise diplomática internacional, de que modo isso afeta a política brasileira no momento, um alerta desse, e para aqueles que talvez não estejam, ou nunca estiverem e não estão acompanhando o processo político, como que isso afeta a política brasileira? Porque é um alerta muito importante, porque quando os Estados Unidos interfere de modo talvez mais direto, essa intervenção foi bem direta da parte dos senadores, em dizer que o Brasil sofreria consequências sérias caso houvesse alguma coisa da parte do presidente Jair Bolsonaro até as eleições de 2022, de que modo isso afeta também até a própria CPI, a condução dos trabalhos e a política nacional como um todo. E me pareceu bastante sério o alerta que eles fizeram, apesar de não detalhar os pontos que nós sofreríamos esse rechaçamento. Mas eu queria que você comentasse também essa notícia, nesse desdobramento dessa fala dele lá na abertura da conferência e essa crise diplomática instaurada a partir de então, que talvez já nasceu bem antes, né? Mas que se avolumou com aquele discurso. Obrigado, Marcel. Obrigado, Rita. Eu vou aqui por partes. É importante lembrar que a CPI nasce para investigar o colapso em Manaus, né? Então, foi janeiro de 2021. Janeiro de 2021, aqueles 14 dias lá que as pessoas foram morrendo sem oxigênio. Então, ela começa... Essa é a motivação que leva a dizer, olha, calma, a gente precisa investigar o que aconteceu ali, o que faltou oxigênio naquele estado, né, que não faltou nos outros. Foi o Ministério da Saúde que errou? Foi a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas que errou? Foi a Prefeitura de Manaus que errou? E
nesse aspecto, eu acho difícil dar em pizza porque diversas pessoas já foram indiciadas, né? Então, assim, já há uma responsabilização jurídica para cima disso. Todo mundo teve ali diretamente ou indiretamente responsável pela morte de diversas pessoas. Então, assim, o contexto de criação da CPI foi esse, e aí, óbvio que isso, né, você saiu de uma crise em Manaus e você já entrou já na compra de vacinas de modo irregular lá na Índia. Então, era o que eu estava dizendo. Você já vai abrindo outras frentes de investigação. É importante lembrar que o escândalo do mensalão, ele surge a partir da CPI dos Correios, né? Então, foi lá o Roberto Jefferson que foi um citado na CPI dos Correios lá em 2005, que deu origem ao escândalo do mensalão e prendeu muita gente, investigou muita coisa, colocou luz sobre muita coisa. Então, é meio que impossível a gente dizer qual é o desdobramento em si. No que diz respeito ao governo, a aposta de todos os senadores de oposição é só uma: é investir no desgaste, né, e tentar comunicar o melhor possível para a população que está assistindo ou que vai assistir que houve ali houve uma negligência. Se isso vai ser suficiente, a CPI vai encerrar agora em outubro, né? As eleições vão ser só daqui a 1 ano. Se nesses 12 meses ela vai conseguir reverberar, se os meios de comunicação vão conseguir manter dentro do imaginário das pessoas isso, ou se vai ser algo muito distante, é uma outra questão. Mas eu entendo que o que já foi investigado até agora é robusto o suficiente para olhar para todas as incompetências do governo nesse aspecto. Sobre o que o Marcel fala, é interessante que a política externa do governo Bolsonaro, lá em 2019, né, quando o chanceler ainda era o Ernesto Araújo, ela se dizia pragmática, só que de pragmática ela não tem nada, né? E ela vai contra a própria tradição diplomática do Brasil, né? Desde a Segunda Guerra até aqui. O Brasil sempre foi reconhecido internacionalmente por ser um país que, quando tinham dois países que estavam em conflitos, ele sentava a mesa para mediar, né? E de 2019 para cá, a gente perdeu essa característica e a gente fez uma aposta muito séria e muito grave. Qual foi? Apostamos todas as fichas num governo que saiu derrotado, num governo norte-americano que saiu derrotado. Então, quando o Trump perde, Biden vence, a gente fica muito refém, né, de ter feito as apostas num governo que não vingou. Então, de fato, essa posição é muito delicada. Por quê? Porque a gente briga com o nosso maior parceiro comercial, que foi a China. Acho que todo mundo aqui acompanhou todas as acusações que foram feitas em relação ao governo chinês, que é o nosso maior parceiro comercial, e o Brasil foi um dos últimos países a saudar, a reconhecer a vitória do Biden, que é o nosso segundo maior parceiro comercial, no caso dos Estados Unidos. Então, assim, é uma posição diplomática, é uma política externa feita muito em apostas, é muito ideológica, né? Então, isso acaba trazendo mais dificuldades do que necessariamente acertos para o país, né, como um todo. Então, assim, essa questão da pandemia, ela já estava sendo enfrentada de forma muito difícil antes mesmo, né? Antes mesmo de 2020, com a questão ambiental, que é uma agenda global, que é uma agenda que toma de conta de todos os fóruns internacionais e que o Brasil meio que se nega a cooperar. Então, a gente está investindo, a gente está caminhando cada vez mais para uma posição de ficar mesmo que isolado, né? Professor Batista. Eu preciso mexer aqui em umas coisas que tá doendo. Eu só quero reforçar a sua fala, Esaú, que hoje de manhã até eu estava falando, né, numa participação de uma mesa, que eu sou
aquela pessoa assim que eu tenho um pouco de esperança, mas não sou tão otimista. Mas também a gente tem que ver assim, tem algumas coisas que não é tão fim do mundo, porque esse governo perdeu muito apoio no parlamento. Hoje em dia, pode não passar o impeachment, mas você vê o aumento de deputados pressionando o presidente do Congresso, do deputado, para que coloque alguma das denúncias de impeachment para ser apreciada. Então, na verdade, o que a gente tem é uma visão que a gente tem do país, que é o seguinte: parece que nada muda, né? Embora, na minha opinião, é uma posição muito cômoda das pessoas, sabe? O nosso país é uma coisa assim, as pessoas dizem que nada muda, mas também fazem pouco para que haja a mudança, né? Então fica um ciclo meio que... Você colocou uma resposta, uma coisa que eu gostei muito, né? Porque você falou na extrema-direita. Eu não entendo que exista bolsonarismo. Bolsonaro é muito boçal, ele é muito estúpido, ele é muito ignorante, ele não tem política, ele não tem algo para que você possa dizer que é uma ideologia, que ele está... Não, ele virou uma referência para a extrema-direita que não tinha uma referência na política. E você tem aquele pessoal que... O antipetismo, que você tão bem falou, não podemos lembrar que ele ganhou com 30% dos votos. 30% das pessoas optaram por não votar, né? Então, quer dizer, eu ainda tenho esperança de que mude um pouquinho. Mas eu acho que eu deva ainda ver um país menos racista do que eu vejo hoje. Eu acredito nisso, mas vai demorar. Vai demorar muito, porque o racismo, o machismo, a homofobia... Hoje mesmo teve a questão do cara que está dando depoimento sobre a questão da homofobia, né? Isso está enraizado. O brasileiro é preconceituoso, é discriminador, é racista. E a gente tem que tirar essa máscara. É isso, né? Talvez, quem sabe, essa CPI dê um pouco de contribuição. Por quê? Porque ela está desvendando muito disso. Hoje a gente está conhecendo que existe um Brasil profundamente reacionário. Não é um Brasil de direita. Eu falo que é um Brasil retrógrado, é um Brasil racista, é um Brasil misógino, é um Brasil homofóbico. Acabou, não é da direita. A direita, hoje, ela é civilizada. Esses caras são anti-civilização. E a gente não pode fazer concessão com esses caras. Só para me encerrar, nesse final de semana, um ministro veio aqui, né? O ministro da Educação, esteve em Araguaína. E eu fiquei até sabendo antes. E eu falei para as pessoas: olha, eu não fui convidado, mas eu agradeço por não ter sido convidado. Porque se eu fosse convidado, eu diria não. Com ele eu não vou. Ele pode vir aqui com 2 milhões, 2 bilhões, dizendo que vai construir 3 prédios para nós. Eu não quero nenhuma relação com esse governo. Nada. Ah, Batista, você é radical. Extremamente radical. É isso. Muito radical. Acho que talvez a gente tenha aí, esteja vendo um retorno disso, né? Porque assim, lá na Europa, o parlamento alemão já mudou. Acho que a própria postura do Boris Johnson lá na Inglaterra já mudou também.
Chile mudou, a Argentina mudou. Então, assim, são áreas que vão, que vão mudando, né? Dentro de um contexto global e um contexto regional. Então, assim, acho que acaba que é totalmente legítima essa alternância democrática entre posições ideológicas. Só que o que a gente vê hoje é algo que está completamente fora do pacto civilizatório, né? Então, eu penso que o preço que a gente paga por isso é muito alto. E, diferentemente de outras épocas, a gente está pagando o preço literalmente com a vida dessas pessoas, né? Então assim, a, a inflação está aí, está tudo muito caro, está tudo muito... Tá, qualidade de vida piorando, só que em cima disso tudo tem quase 600 mil vidas, né? Que já foram embora. E a gente poderia ter feito isso de uma forma diferente se as escolhas fossem outras. Então, assim, eu não acho que a gente vá. Eu acho que não dá para colocar muita expectativa na CPI, essa é uma opinião minha, de que ela vai mudar as coisas. Ela não, ela tem poderes muito limitados, né? Para de fato alterar, né? Talvez ela seja um instrumento para aproximar mais as pessoas, para acompanhar, né? A Câmara, acompanhar o Senado, acompanhar esses desdobramentos. Não acho que dá para colocar muita expectativa nela nisso. Mas também não acho que ela também não vai dar em nada. Acho que ela vai consolidar ali um momento importante na política brasileira, principalmente porque é isso. Eu acho que os partidos e as lideranças políticas têm que firmar um pacto mesmo pela democracia e olhar, tá, 2022 a gente precisa fazer diferente, né, para evitar esses excessos que estão sendo cometidos aí, acho que cotidianamente. Alguém mais? Algum comentário? Alguma outra pergunta? Eu só queria... Eu não sei o que o Sóstenes escreveu, quis dizer com esse comentário do chat, porque ele disse: a nossa academia vê o contraditório como algo que deve ser suprimido. É uma pena. Eu imagino que a fala do professor João... E aí eu apoio a fala do professor João Batista quando ele diz que a gente não deve compactuar com o atual ministro da Educação que nós temos, porque por várias e diversas vezes ele manifestou ações e opiniões contrárias a um educador, que ele não é um educador. Né? A função dele lá, ele foi colocado lá por uma questão religiosa, que aí é uma visão... E aí a gente lembra dos comentários que ele fez em relação às crianças, em relação que têm problemas sobre educação inclusiva, ele fez comentário contra isso. Então, assim, não é o debate, mas você fez esse comentário e a gente tem que lembrar o contexto que a gente está vivendo. Se a gente fosse fazer um CPI de educação hoje, a forma como a educação ficou no Brasil durante essa pandemia reflete claramente as desigualdades que o Brasil tem. Então, a gente não pode, enquanto curso de Ciências Sociais, se desvencilhar. E a gente vai aprendendo ao longo do nosso curso que um assunto leva o outro, e o professor Esaú manifestou muito bem essa ligação que nós temos e que nós fazemos dentro do curso de Ciências Sociais. Seja na área da ciência política, como o professor Esaú apresentou, a professora Karina na área da sociologia, eu e o professor João Batista na área da antropologia. As coisas estão interligadas, a gente não pode simplesmente separar, a gente tem que conseguir fazer as interligações, e hoje, um tema que o professor Esaú coloca para debater, mais atual é impossível. Né? Então, a gente tem que aproveitar todos os momentos que nós temos no nosso curso para fazer esse debate. A gente tem condições de fazer esse debate. Então, essas manifestações que a gente faz enquanto... No meu caso, como docente do curso e atual coordenadora, acho completamente pertinente com o tema que nós estamos discutindo hoje. Passo a palavra para a professora Karina. Está sem áudio, Karina.
Ainda não. Agora foi. Ok. Não, eu queria só continuar um pouco o diálogo que a gente trouxe agora, né, para esse momento de finalização, que não eu penso, e não penso sozinha sobre isso, né, de que o que a gente está assistindo na CPI da pandemia, na verdade, é parte de um projeto de governo, né? E que também atinge a educação. Então, quando a gente se manifesta em relação à atual política para a educação, seja ela, né, em todos os níveis, mas particularmente para a educação superior no Brasil, é possível a gente estabelecer um contínuo, né, entre um projeto que está sendo explicitado por meio da pandemia, da CPI, porque a CPI da pandemia está explicitando um projeto de governo, porque isso foi um projeto, faz parte de um projeto, né? Tanto faz parte que são vários os membros desse projeto que vão sendo chamados, desde membros vinculados ao próprio poder legislativo, né, como membros vinculados à sociedade civil, e a gente vai acompanhando as pessoas que vão sendo convocadas a depor na CPI, de advogados a deputados, a lobistas, a vendedores de remédio, enfim, tem uma rede, né, que foi articulada, por isso que eu estou chamando de um projeto. Não é algo... Quando eu estou usando a ideia de projeto, eu estou dizendo que tem uma articulação posta, tem uma ideia, né, tem um objetivo por trás disso, mais de um. E a CPI, ela explicita esses objetivos, né? E que nos leva a ficar chocados e chocadas muitas vezes. Né? A gente tem ficado chocados e chocadas com o caráter, inclusive, mórbido de algumas denúncias. Né? Acho que essa semana a gente assistiu uma depoente, que foi a advogada dos professores dos médicos da Prevent Senior, né? Que trazem a ideia de que eles usavam, segundo a depoente, eles diziam que óbito também é alta. Né? Então, a gente está falando de vidas, né, que poderiam ser qualquer um dos nossos familiares. Então, isso tem um caráter mórbido. E a compreensão que eu acho que, como cientistas sociais a gente faz, e socióloga, que é essa, né, a gente é treinado para fazer essas análises macro, né, eu acho que é pensar que esse projeto que está sendo explicitado na CPI, que foi... Então, a gente está explicitando um projeto voltado à pandemia, né? Mas esse mesmo projeto, ele encontra outra ressonância em outras áreas do governo, inclusive na educação, né? Ele não é um projeto voltado só para a saúde. Ele tem ressonância na educação. E aí a gente pode resgatar várias falas de todos os ministros, né, que têm ocupado o cargo, né, todas as pessoas que têm ocupado o cargo de ministro da Educação, e estabelecer um contínuo, né, de como que esse projeto tem sido reiterado na educação. E aí eu vou só relembrar uma das últimas falas do ministro, e que move, além de outros projetos, mas que move muito uma revolta interna, né, e que acredito que rebate em todas as nossas experiências, quando ele diz muito recentemente que a universidade não é um espaço para todos. Ele diz explicitamente, eu não estou fazendo uma leitura, né, da fala dele, mas ele explicita, ele diz, né, tem gente demais na universidade. A universidade não precisa, nem todo mundo precisa ir para a universidade. E a gente vem de um país, né, que entende que quando a universidade é para poucos, a gente sabe historicamente quem foram e quem são esses poucos. Né? E aí, a partir do momento que a universidade, que o acesso ao ensino superior passa a ser democratizado, que muitos de nós, inclusive eu, conseguimos fazer uso desse espaço. Né? Então, vamos lá, quem poderia fazer universidade se a gente não tivesse universidades descentralizadas, interiorizadas? Porque a gente sabe quais são os custos dos deslocamentos. Né, quais são os custos financeiros, emocionais, culturais dos deslocamentos. Enfim, eu acho que eu só queria reiterar que eu acho que esse é um projeto que está sendo explicitado por meio da CPI, mas que ele não está apenas no combate ou na forma de se lidar com a pandemia. Ele está em várias outras esferas, né, da nossa vida. E a educação
tem mostrado isso de algumas formas. Para mim é muito importante, é muito decisivo ouvir isso de um ministro, né? De que tem gente demais na universidade, enquanto a gente está lutando para garantir uma universidade democrática, né? De acesso democrático, de qualidade, né? Uma universidade democrática com qualidade para todos, né? Então isso é muito contraditório. Eu só queria trazer esse argumento, né? De pensar que tem um contínuo aí, tem um projeto por trás, e a CPI tem mostrado uma parte desse projeto, mas esse projeto tem outras facetas. O Sóstenes tinha levantado a mão e baixou. Eu não sei se ele Não, foi só para mim fazer uma manifestação, que mesmo eu me manifestando e não concordando com alguns posicionamentos dos professores, dos colegas, a minha intenção não é confrontar ninguém a ponto de ofender, ok? Só para deixar isso claro, e se alguém se sentiu ofendido, eu peço desculpas, tudo bem? Opa, meu áudio. Teu áudio... Ainda, gente? Agora. Pronto. Eu preciso aprender a lidar, que quis achar que eu estou toda tecnológica e aí fico pagando mico. Eu acho importante a gente, e do nosso lado, Sóstenes, vou dizer que a ideia não é calar as manifestações de forma nenhuma. Eu acho que é importante você se manifestar e a gente abrir esse espaço para o diálogo, né, e que a gente possa continuar fazendo isso, né? Eu acho que a universidade é esse espaço de construção do conhecimento, e a construção desse conhecimento se faz no contato, né? A gente precisa conversar, a gente precisa trocar informações, né? A gente está aqui fazendo análises que são, no meu posicionamento, acho que da professora Rita, do professor João, do professor Esaú também, são mais do que posicionamentos pessoais, né? A gente está acionando aí as nossas formações, as nossas qualificações para conseguir fazer essas análises. Então, é mais do que o posicionamento individual de cada um de nós, mas como que a gente está lendo a realidade a partir dos instrumentos que as ciências sociais nos oferecem, né? Só colocar uma coisinha. Eu abri o microfone errado. Não, é só uma coisinha. E tem uma questão que a gente precisa começar a discutir mais, conversar mais. É o conceito radical, né? As pessoas tendem a imaginar no Brasil que radical é uma pessoa que não tem limites, que tem uma posição que não leva em consideração, que não tem... Não. Quando eu digo que eu sou radical, é porque eu estou falando pela raiz, eu estou aprofundando a minha posição. É óbvio que eu não me senti nem um pouco ofendido, né? E quando eu falo a questão de sou radical, eu estou tentando mesmo ser polêmico. E eu gosto que as pessoas peguem e falem, sim, porque, na verdade, a gente precisa começar a problematizar isso. Por exemplo, a gente usa bolsonarismo. Eu falo assim, não concordo, não acho que haja para o bolsonarismo, porque ele não tem essa capacidade. Um outro conceito que eu, hoje, já tive em bancas questionando, escravocrata. Não existe escravocrata. Escravocrata é o poder do escravo. É escravismo. Então, a gente tem essa postura de colocar, mas não se preocupa, não. Sóstenes, que ainda tudo é grego. Tudo é grego. Não tem problema nenhum. E eu falei mesmo para ser polêmico. E consegui. Esse é o nosso professor João Batista. Agradeço, vou passar a palavra para o professor Esaú, para ele fazer as considerações, e aí ele vai encerrar a atividade de hoje. E, antes disso, eu já agradeço a participação de todos. Se vocês não se inscreveram, eu solicito que vocês se inscrevam novamente no link que está no chat, porque é a partir daí que a gente vai emitir a certificação da atividade de hoje para os alunos, conta como atividade complementar, só lembrando. Sou Esaú, desde já agradeço também. Obrigado, Rita, obrigado a todo mundo que
participou. Gostei bastante, superou as minhas expectativas aqui do que a gente pretendia para isso, e eu, no fim das contas, reflito que foi uma decisão acertada. Acho que eu poderia falar um pouco sobre a minha pesquisa, sobre alguns outros assuntos, só que eu entendo que a ciência política ela tem alguns assuntos do momento, né? E como que é algo que a gente está sempre discutindo, sempre, né, a gente está acompanhando aqui agora, acaba que é um tema, como a professora Karina falou, é um tema que, assim, pode parecer algo que é restrito, que é específico, que é o combate à pandemia, mas acaba revelando um modo de existir desse governo, né? Acaba revelando um modus operandi que serviu para vacina, mas serve para a educação, serve para várias outras direitos humanos, questão ambiental. Acaba que é um aspecto que revela um comportamento político que a gente tem visto desde 2019. Então, assim, só mesmo agradecer, me colocar à disposição. Sou, de fato, como estava dizendo, assisto sempre que posso, aí, às vezes do começo ao fim. Sou desse tipo que volta lá para ver aquela confusão de novo, para entender alguma coisa que às vezes passou batido, e falo disso o tempo todo. Enfim, é a minha área, né? Então, se alguém quiser algumas outras referências sobre legislativo, ou sobre Senado, ou sobre bicameralismo na América Latina, sobre formação de CPI, só falar comigo que vai ser o maior prazer a gente trocar uma ideia e trocar algumas referências sobre esse assunto. Tá certo? Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Foi uma tarde muito proveitosa. Obrigada. A gente pede, quem puder ainda, abrir as câmeras só para a gente fazer um print para registrar esse momento, vai ser legal. Aí o Esaú faz, o João Batista faz, cada um